Então hoje, basicamente, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar os fluidos em movimento, né? Nós vamos estudar as leis que determinam, né, as equações pelas quais nós formalizamos a maneira pelo qual nós podemos lidar com fluidos em movimento. Lembrando que fluidos, né, não só são líquidos, mas também gases também são fluidos, né? A gente só não pode chamar de fluidos sistemas sólidos, né? Porque, obviamente, eles não podem fluir. Então, olha só, gente, a aula de hoje, então, até o que nós estamos estudando, até Arquimedes, né, que nós estávamos estudando na semana passada. Tem gente tentando entrar na aula. Lembrando que agora eu não consigo mais colocar para dentro, tem que mandar, vocês precisam falar para os colegas de vocês para entrar com o e-mail da turma, tá? Voltando, então, gente, aqui, até Arquimedes, a gente estava estudando conceitos de fluidos em repouso, tá? Então, os fluidos não estavam em movimento. Hoje a gente vai ver como é que é o comportamento desses fluidos quando esses estão em movimento, o que acontece, né? Que eles vão ter velocidade, o que vai acontecer com a pressão deles, né? Então, todas essas coisas aí serão importantes para a gente fazer a nossa análise. Bom, então começando aqui, pessoal, a gente tem que fazer algumas considerações, né? Esse aqui não é um curso de engenharia mecânica ou de engenharia hídrica, né? Onde a gente vai fazer uma cadeira de mecânica dos fluidos avançada, não, uma cadeira de graduação padrão. Então, a gente vai levar alguns conceitos de modo ideal, né? Então, a gente vai idealizar algumas condições para que, a partir dessas condições que são idealizadas, né, o sistema se torne um pouco mais simples para a gente fazer a nossa análise, né? Então, a partir disso, a gente vai considerar que esses líquidos, né, ou gases que nós estamos trabalhando aí, serão fluidos ideais, né? Se são líquidos, serão líquidos incompreensíveis, não viscosos e em regime permanente de escoamento, tá? Então, aqui, ó, só para salientar para vocês alguns desses detalhes. O líquido incompreensível, o que significa, né, que ele apresenta a mesma massa, a mesma densidade ou massa específica, né, em qualquer ponto, independente do acréscimo de pressão. Lembrando que se a gente acrescentar pressão, a gente pode acabar juntando mais as moléculas, né, e isso aí elas vão acabar ocupando um volume menor. Se elas acabam ocupando um volume menor, tu acaba modificando a densidade, né? Então, se eu considerar que esse líquido é incompreensível, né, a gente não vai observar, mesmo mudando as pressões ao longo do percurso, né, a gente não vai observar essas mudanças de densidade. É isso que quer dizer essa primeira parte. Escoamento não viscoso é o deslocamento em que diversas camadas fluidas não trocam forças de atrito entre si, tampouco com as paredes da tubulação. Ou seja, a gente não vai considerar as forças de atrito que existem, que podem existir dentro da tubulação, e nem que esses líquidos, né, eles vão acabar também gerando atrito entre si. Tá? Se a gente fosse falar de um sistema mais real, a gente deveria começar a considerar essas considerações, levar em conta essas questões, né? Mas como a gente está falando no modo ideal, né, a gente vai considerar que isso aqui é um escoamento não viscoso, tá? Então não tem atrito no sistema. E um regime permanente de escoamento, né? A velocidade verificada em um dado ponto do fluxo é constante para qualquer valor do tempo. Então a velocidade em um dado ponto, né, ela vai ser a mesma em todos os pontos que a gente está considerando, né, da análise daquela região onde aquele líquido está percorrendo, tá? A gente sabe que se eu fosse estudar isso aqui mais profundamente, eu teria que entrar dentro da mecânica estatística, né? E aí a gente veria que não todas as regiões do fluido estão com a mesma velocidade, mas estatisticamente a gente poderia dizer que há uma velocidade aí média, né, entre as partículas. Bom, enfim, a gente não vai entrar nesses detalhes, a gente vai fazer então dessa maneira mais idealizada aqui, como eu estou salientando para vocês. Bom, então, a gente vai começar conceituando coisas importantes para nós, né? Então, nós temos aqui um primeiro conceito, que seria o conceito de vazão, né? E vazão, em alguns livros, eu vou dizer para vocês que até aparece a vazão como sendo V maiúsculo. Mas qual é o problema do V maiúsculo, né? Vocês vão observar hoje que o V maiúsculo vai aparecer também. Porque o V maiúsculo, geralmente, né, ele pode ser volume também. Ele é volume, né? A gente já vem trabalhando com o V maiúsculo como sendo volume. E o que acontece? O V minúsculo é velocidade. Então, se eu colocasse mais uma grandeza física com um V aqui, a gente ia ter um grande problema aqui com as letras, né? Para identificar o que é cada uma dessas coisas. Então, por isso que nós trabalhamos aqui com a vazão com essa letra Z, tá? Então, os livros, a maioria dos livros, né, principalmente de ensino médio, trabalham com a vazão como sendo a letra Z.
Bom, e o que é a vazão, né, pessoal? A vazão nada mais é que a quantidade de volume de água por intervalo de tempo que atravessa, por exemplo, uma tubulação, né? Estou falando em água aqui, mas pode ser qualquer fluido que a gente tenha, né? Então, existe um fluxo, né, deste líquido fluindo aqui, certo? E a vazão vai ser, então, a quantidade, a variação de volume que eu tenho desse líquido por intervalo de tempo, né? Então, ΔV sobre ΔT seria uma definição razoável para a nossa vazão aqui, tá? Então, isso aqui é um Z, tá? E o meu Z, ele tem esse cortezinho aqui no meio, então, só para salientar vocês. Então, o Z, ΔV sobre ΔT seria a nossa vazão. A unidade dessa criança aí, da unidade da vazão, né? Se a gente analisar aqui dimensionalmente, né, a gente já chega na unidade dela facilmente. Então, ó, a unidade dela, se eu tenho volume dentro da física, dentro do Sistema Internacional de Medidas, é o metro cúbico, vocês sabem muito bem, né? E o tempo dentro do Sistema Internacional de Medidas é o segundo. Então, metros cúbicos por segundo é a nossa unidade de vazão, a unidade principal, a unidade dentro do Sistema Internacional de Medidas, né? Que é o que nós geralmente utilizamos. Vocês vão ver que eu vou fazer alguns exercícios hoje, né? Que eu posso obter, inclusive, a vazão em centímetros cúbicos por segundo. Pode ser, né? É uma unidade possível de se medir. Mas tomem cuidado, né? Lembrem-se de olhar sempre os termos de cada parte da equação para saber se eu posso realmente manter o meu cálculo em centímetros, por exemplo, tá? Eu vou fazer depois alguns exercícios, eu vou fazer um em centímetros, outro em metros, tá? Para vocês terem essa ideia aí que é possível utilizar as duas unidades, tá? Bom, o que mais? Bom, daí então, obviamente vocês sabem, né, que já viram alguma tubulação de alguma coisa, né, onde um líquido ou um fluido escoa, né? Você sabe que muitas vezes essa tubulação ela pode ser esgoelada, né? Uma região onde nós teremos uma diminuição da área de secção transversal. O que é a área de secção transversal, né? Seria a bitola da nossa tubulação, né? Se eu diminuir a bitola da nossa tubulação, o que será que acontece com a vazão, né? Bom, eu já digo para vocês que a vazão, tanto aqui nessa região 1, como a vazão aqui nessa região 2, elas devem ser iguais, certo? Então, a vazão nesses dois pontos, se eu tenho um fluido aqui percorrendo esse sistema, ela tem que se manter igual. O que vai modificar? Vai modificar a velocidade de escoamento desses líquidos, né? Então, como a gente observou aqui, a vazão, certo? A vazão, ela é volume por segundo, certo? Volume por tempo. Deixa eu botar aqui, não é S, aqui é tempo. Então, volume por tempo. ΔV sobre ΔT. O que é volume, gente? Isso aqui eu posso desmembrar, eu vou fazer aparecer a velocidade ali, tá? Eu quero uma equação para vazão agora, porque, olha só, como eu disse para você, se eu vou esgoelar a minha tubulação, a chance é de que aumente ou diminua a velocidade do meu sistema, né? Porque a vazão tem que ser igual, certo? Eu tenho um fluido fluindo aqui, né? Fluido fluindo. E ao ser esgoelado aqui, a vazão tem que manter igual, ela se mantém igualmente. O que vai modificar? Vai modificar as velocidades, certo? Então eu quero fazer aparecer a velocidade aqui. Então olha só, o que é volume? Volume eu posso dizer para vocês que é a área vezes um deslocamento, né? Vezes um comprimento. Um comprimento na física a gente às vezes chama de D, de deslocamento, né? Às vezes de H, de altura, né? Porque é uma dimensão. Ou lá na física básica, lá nós chamamos de ΔS, né? O que é o ΔS? Seria um deslocamento, né? Um comprimento aqui. Um deslocamento, tá, gente? Então, ΔS seria um deslocamento. O que eu fiz? Eu desmembrei, né, o volume em área vezes deslocamento, né? Isso aqui é metro quadrado vezes metro, eu tenho metro cúbico, eu tenho volume. Sobre ΔT. Por que eu fiz isso? Porque ΔS lá na física básica, possivelmente vocês viram isso aqui um pouco com o professor Michel, ΔS sobre ΔT é a velocidade, é definição de velocidade. Então, eu posso dizer para vocês que a vazão de um líquido, eu posso calcular a vazão dele a partir de uma relação da área vezes a velocidade deste líquido, né? Então, esse Vzinho aqui, ó, é velocidade. Certo? Velocidade.
E aí, pessoal, o que acontece, né? Ó a minha definição aqui. A definição é que a vazão ela tem que ser igual nos dois lados, tanto na parte esgoelada como na parte com a área maior, né? E agora eu tenho uma equação onde essas velocidades elas aparecem e as áreas também aparecem, né? As áreas de secção transversal que seriam as bitolas dessa minha tubulação, né? Então, olha só, se eu tenho que a vazão do lado 1 e a vazão do lado 2 tem que ser iguais, né? Então significa que a área do lado 1 vezes a velocidade do lado 1, ó, porque isso aqui é uma definição, ó, a definição de vazão é área vezes velocidade, tem que ser igual a área 2 vezes velocidade 2. E isso aqui vai nos gerar uma grande conclusão. Vai gerar uma grande conclusão. Isso aqui é uma igualdade, gente. Então, o resultado da multiplicação de área vezes velocidade de um lado tem que ser igual à multiplicação de área vezes velocidade do outro lado, porque a vazão se mantém constante, certo? É isso que diz a equação da continuidade, né? Isso aí que nós estamos obtendo aqui, ó. Esse aqui é o que nós chamamos de equação da continuidade. Da continuidade, tá? Então, a equação da continuidade nos diz que a vazão tem que ser igual nos dois lados do sistema hídrico como esse, né? Por exemplo. Então, pessoal, isso significa para nós o seguinte: se eu aumentar a área aqui, né? Se eu tenho uma área muito grande, certo? Uma área 1 maior que a área 2, vai significar que a velocidade 1, que o líquido está escoando de um lado, vai ser menor que a velocidade do líquido que está escoando do outro lado. Então ele vai, no momento que afunilar o meu sistema ali, a velocidade vai ser maior no meu fluido. Para quê? Para que ele mantenha a continuidade da vazão, que a vazão se mantenha constante. Certo? Entenderam a ideia? Então, ó, se eu esgoelar um sistema, eu estou com fluido lá, pode ser uma mangueirinha. Se eu diminuir o tamanho dessa mangueira aqui, a bitola dela, né, esgoelar um pouquinho ela com a minha mão, possivelmente a velocidade do líquido que está passando ali vai aumentar, certo? Possivelmente ele alcança distâncias maiores, inclusive se ele sair, né, para um bocal, por exemplo, tá? Então isso aí são coisas que a gente observa. Inclusive um leito de um rio, né? Se um leito de um rio ele diminui, ele afunila, né? A velocidade desse rio ela é um pouquinho mais agitada. No momento que ele aumenta, né, essa área por onde esse rio está fluindo, né? A velocidade do rio também diminui, tá? Beleza. Aqui tem um exemplo, né? Também aqui, ó, de uma água escoando por uma torneira, né? Aqui a gente observa que tem uma área 1 e aqui mais ao final área 2, né? Então aqui, se a gente tivesse a possibilidade de medir a velocidade do líquido que sai aqui e a velocidade do líquido que está aqui embaixo, a gente veria que o líquido aqui embaixo estaria com uma velocidade maior que aqui em cima, tá? Seria uma das coisas que nós observaríamos desse fluido, que no caso aqui a água saindo da torneira, né? As características dele. Beleza? Bom, então vamos fazer alguns exercícios, né? Como eu disse para vocês, eu vou fazer alguns exercícios mudando as unidades e outros não mudando as unidades. Lembrando que quando vem a dúvida, muda a unidade, né? Passa tudo para metros e passa para segundos, que aí fica fácil e tenho certeza que tu não vai te perder, tá? Então aqui diz, ó, que um líquido flui através de um tubo de seção transversal, né? A bitola dele, constante igual a 5 centímetros quadrados, né? Então a área dele ali, ó, a área de seção transversal é 5 centímetros quadrados. Se eu passar centímetros quadrados para metros, né? Vou lembrar vocês, tem muita gente que não lembra, né, das tabelinhas. Então aqui, ó, decímetro quadrado, eu tô aqui, ó, eu tô em centímetro quadrado, né, gente? Ó, eu costumo desenhar isso aqui porque eu sei que o pessoal esquece. Então se eu tenho aqui, ó, 5 centímetros quadrados, a vírgula tá aqui, eu tenho que chegar lá no metro quadrado, ó. Eu tenho que chegar aqui e trazer a vírgula aqui, então eu vou completar com 0, ó. Então o verdadeiro valor de 5 centímetros quadrados, se eu passar para o metro quadrado, vai ser 0,0005 metros quadrados. Beleza? Tranquilo, né? Para quem não está acostumado a fazer essas mudanças de dimensão aí, ó, faz a tabelinha, tá? Faz a tabelinha, essas tabelinhas vocês acham facilmente aí na internet, inclusive. Bom, essa é a área de seção transversal e a velocidade dele é 40 centímetros por segundo. Eu tenho que passar esse cara aqui, ó, que está em centímetro, em metros por segundo, porque metros por segundo é a unidade padrão na física para velocidade. Então, eu sei que se eu tenho centímetros aqui em cima, é mais fácil, né? É só passar
como se fosse fazer uma dimensão mesmo, né? 40 centímetros é a mesma coisa que 0,4 metros, né? Então, a velocidade aqui é basicamente 0,4 metros por segundo. É como se eu passasse aqueles centímetros direto para metros. Bom, então, eu fiz a mudança de unidade, deixei na unidade padrão, e daí a gente vai poder calcular a vazão, né, desse fluido escoando aí. Então, a vazão vai ser nada mais é que a área vezes velocidade. Então, a vazão vai ser 0,0005 vezes 0,4. Então, a minha vazão na unidade padrão, vou pegar a calculadora aí para vocês treinarem um pouquinho também, 0,005, e conferir meus cálculos também, que é importante, né, gente? Isso aqui dá 0,0002. Ou então, né, mudando para, como nós somos pessoas científicas, nós vamos usar a notação científica, que é 0,2 vezes 10 na menos 3. Lembrando que tem uma tecla na calculadora, que a tecla se chama ENG. Ela faz essa mudança de base, mas só para quem tem essa calculadora aqui, tá, gente? Calculadores menorzinhos não tem essa tecla, mas quem tem, pode apertar a tecla ENG aí, que ele já muda para a unidade de base 10 padrão. Metros cúbicos por segundo é a nossa unidade aqui, tá? Ele pergunta também, gente, aqui, ó, qual é o volume de líquido que atravessa essa seção por 10 segundos. Lembrando, a segunda definição que nós temos de vazão, quer dizer, a primeira definição era volume por tempo, né? Variação de volume por tempo, né? Se ele quer saber, se eu já sei que a vazão desse negócio aí é 0,2 vezes 10 na menos 3, eu posso descobrir o volume que passa em 10 segundos, né? Em 10 segundos, o volume de líquido vai ser, ó, 10 vezes 0,2, isso aqui é apenas 2, né? Mantém a base 10, 2 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos de volume vão atravessar nesse meu sistema aí, tá? Então, exercício simples, para a gente começar a aquecer os motores, né, para o que vai vir. E vai vir coisa um pouquinho mais pesada aí, tá, gente? Segundo exercício aqui, tá? Esse exercício, então nós temos aqui ele fala sobre a artéria aorta, né? Esse aqui eu não vou fazer mudança de unidade. Esse aqui eu vou deixar em centímetros para vocês observarem como é que a gente resolve, tá? Então, olha só. A artéria aorta, ela, de um adulto, tem área de seção transversal na ordem de 3 centímetros quadrados. Então, essa é a ordem, né, da área de uma artéria humana. O sangue bombeado pelo coração passa pela artéria com uma vazão, então passa com uma vazão de 90 centímetros cúbicos por segundo. 90 centímetros cúbicos por segundo, tá? Então, essa aqui é a nossa unidade. Deixa eu ver. Ah, tá tudo certo. Tá. Fui conferir a unidade que eu tinha colocado para vazar no outro exercício. A pergunta é: qual a velocidade o sangue passa pela artéria aorta? Essa é a primeira pergunta. Bom, gente, simples, né? A gente já sabe que vazão é área vezes velocidade. Então, se a vazão é 90, e aqui está em centímetros quadrados e aqui está em centímetros, tá tudo certo. Tá tudo casando, tudo centímetro, né? Então, não tem problema nenhum aqui com as unidades. 3 vezes velocidade, né? Então, a minha velocidade vai ser 90 por 3, isso aqui vai dar 30. Ó, 90 por 3 vai dar 30. Olha a unidade. É centímetros, né? Centímetros com centímetros, a minha resposta tem que dar centímetros por segundo, né? Que é o que nós tínhamos aqui de vazão, a vazão estava em segundo. Então, a resposta da minha velocidade aqui, ó, 30 centímetros por segundo, tá? Não vai dar metros por segundo ali, não, tá? Isso significa o seguinte, que a cada segundo, né, o sangue, uma gotícula de sangue ali, ela pode andar a 30 centímetros, né, a cada segundo. Bom, a letra B, pessoal, ele pergunta qual o tempo necessário para circular 1,8 litros de sangue. 1,8 litros de sangue. Aí a gente vai ter que lembrar, pessoal, o que significa 1 litro de alguma coisa, né? E 1 litro de alguma coisa é 1 decímetro cúbico. Tranquilo? 1 decímetro cúbico. Ele quer saber quanto tempo, né? Então, eu vou usar a equação da vazão com volume sobre tempo, né? Volume sobre tempo. Eu tenho a vazão do meu sistema, tá aqui a vazão, ó. Tá aqui a vazão. O tempo ele me diz, não, o tempo é o que eu quero descobrir. Então, esse aqui é o que eu quero descobrir. E o volume ele me dá, né? Aqui o volume é 1,8 litros. Mas eu tenho que fazer casar as unidades, né? A vazão está em centímetros cúbicos por segundo.
Então eu tenho que fazer aquele litro virar centímetro cúbico, né? Então vamos montar lá a nossa tabelinha, olha só. Aqui está metro cúbico, decímetro cúbico, e aqui está o centímetro cúbico, né? Se eu andar mais uma casa, é o milímetro cúbico, tá? Beleza. Gente, só que isso aqui é cúbico, né? Cúbico significa que eu tenho 3 casinhas agora, 3 casinhas em cada uma dessas unidadezinhas aqui, tá? Então, eu tenho 3 casas. Quanto que eu tenho? Eu tenho 1,8 litros. 1,8 litros, 1 litro é 1 decímetro. Então, se eu tenho 1,8 litros, eu tenho 1,8 litros, eu tenho 1,8 decímetros cúbicos, tá? Essa é a nossa ordem de grandeza. Então, a vírgula está onde? Está aqui, ó. Aqui está a vírgula, 1,8. Eu tenho que fazer a vírgula chegar aqui na ponta, ó, para eu ter centímetro cúbico. Então, eu tenho que adicionar 2 zeros, né? Então, significa que 1,8 decímetros cúbicos são 1.800 centímetros cúbicos, né? Então, daí as unidades vão se casar, porque eu tenho ali a vazão em centímetros e agora eu tenho meu volume em centímetros também, né? Então, tudo certo. É isso que vocês têm que cuidar com as unidades, tá, gente? Então, aqui eu tenho 1.800 sobre o tempo, né? Então, o tempo vai ser agora, o tempo passa para cima aqui, esse cara eu posso passar para baixo, 1.800 por 90, né? Então, aqui eu corto, eu fico com 18 por 9, isso aqui dá 2, vai dar 20 segundos. Confira aí no replay, na calculadora de vocês, se vocês quiserem, mas isso aqui ó, dá 20 segundos. Beleza? Então, para bombear 1,8 litros de sangue, nosso coração precisa de 20 segundos. Que sensacional, né? Acredito que isso aqui sejam dados reais, inclusive. Bom, se ninguém falar nada, eu vou indo, tá? Gente, mais um pouquinho aqui, ó. Mais um exercício. Agora, para usar a equação da continuidade, né? A equação da continuidade, lembrando que é A1V1, que é igual a A2V2, tá? A1V1, A2V2, essa aqui é a equação da continuidade. Então, aqui nós temos 2 superfícies, né? Então, aqui, ó, de tempo está passando um líquido, um fluido, né? Com velocidade 1. Aqui nós temos uma outra parte onde foi esgoelado ali, né? Está passando com uma velocidade 2. Vamos dar uma olhada nas unidades aqui, ó. Então, ó, S1 tem uma área de 2,5 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. E S2 tem uma área de 1 vezes 10 na menos 2 metros quadrados, né? Ele diz que aqui em S1, olha lá a velocidade em S1, é 3 metros por segundo. As unidades estão se conversando, metro quadrado, metro por segundo, tá tudo certo, né? Então, a minha resposta vai ser em metros por segundo, porque ele quer saber qual é a velocidade na seção 2. Então, ó, simplão, A1V1, A2V2, não preciso mudar nenhuma unidade, né? Eu já fiz análise dimensional, então isso aqui é 2,5 vezes 10 a menos 2. A velocidade nessa tubulação é 3 metros por segundo. Aqui eu tenho 1,10 na menos 2, vezes a velocidade 2, certo? Bom, multiplicação com base 10, eu multiplico as bases e somo os expoentes. Como o 3 não tem expoente, né? O que vai acontecer aqui? Eu tenho 2,5 vezes 3, isso aqui dá 7, né? 7,5. Então aqui nós temos 7,5 vezes 10 na menos 2 sobre 1 vezes 10 na menos 2, que é igual à velocidade lá no ponto 2. Olha a conclusão que nós chegamos. Essa base 10 aqui embaixo, vezes 10 na menos 2, pode cortar com essa base 10 embaixo ali, que está na menos 2 ali embaixo, né? Então, estamos divisão de base 10. A gente... isso aí é tranquilo a gente fazer, a gente pode passar a base 10 lá para cima, ela inverte o sinal, fica menos 2 e mais 2, aí zera as bases 10, é por isso que eu posso cortar ela aqui. Então, a minha velocidade deu 7,5 metros por segundo, que é a conclusão que eu já tinha chegado, né? Se eu esgoelar meu sistema, a velocidade tem que aumentar. É o que a gente está observando aqui, tá? Tranquilo, gente? Bom, seguindo aqui, pessoal, agora a gente vai entrar numa outra alçada da equação da continuidade, tá? Agora, pessoal, agora o negócio é o seguinte, tá? Eu sempre faço essa demonstração em aula porque eu acho importante, porque tem algumas questões físicas aqui que eu acredito que sejam importantes que vocês entendam, né? Como energia,
como trabalho sendo realizado, que são conceitos que aí possivelmente o professor Michel trabalhou com vocês aí, né? Conceito de energia, energia cinética, energia potencial gravitacional, trabalho realizado por alguma coisa, certo? E para eu chegar na equação de Bernoulli, né, que é o que eu vou chegar agora, né? Então nós temos a equação da continuidade, e algo maior que a equação da continuidade é a equação de Bernoulli. Tá? A equação de Bernoulli é tipo o suprassumo da mecânica dos fluidos. Tá? Qualquer engenheiro que trabalha com alguma coisa relacionada à hidrostática, né, tem que saber a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, pessoal, vamos mostrar para vocês da onde que ela vem, tá? Então ela vem de algumas questões, tá? Este fluido que está aqui, então a gente vai pegar a seguinte consideração: nós temos aqui um fluido, tá? Pode ser um abastecimento de água de alguma casa, de uma residência, ou de irrigação de algum lugar, né? E aqui nós temos então um sistema aqui que tem uma bitola, né? Que tem uma área de seção transversal A1, e temos um fluido vagando por aqui, V1, certo? Esse sistema aqui está sob uma pressão. Beleza? Certo, né? Então tem uma pressão rolando aqui. E esse fluido, ele vai encaminhar para essa outra região aqui, tá? Para essa outra região, onde nós temos uma outra área, foi esgoelado o meu sistema, então aqui, né? Ele vai ter uma velocidade diferente, a gente já discutiu essas coisas, né? E ele vai ter uma pressão diferente aqui também. Vai ter uma pressão diferente ali também, tá? Então são essas as questões. O que acontece? Existe algo empurrando este líquido para entrar nessa tubulação. Uma força externa. Algo que está atuando como uma força sobre o meu sistema. E existe uma força aqui em cima, o F2 aqui, que é a força do próprio sistema, né, do próprio fluido, que está fazendo uma força para cair para baixo ali, né, para descer. É isso que ele quer, né? Se pudesse aí, se desligasse tudo, o fluido possivelmente cairia aqui para baixo, né, dependendo do sistema, como nas condições que ele está. Bom, então essa é a primeira discussão que nós temos. Esse fluido, ele tem velocidade. E ele tem altura. Se ele tem velocidade e ele tem altura, lá com o professor Michel, vocês possivelmente lembram da energia mecânica. E a energia mecânica ela é constituída da energia cinética, da energia potencial, gravitacional e da energia elástica. Essa energia aqui, a última, né? Ela só aparece quando nós temos elásticos e molas. Não é o caso aqui de um fluido, né? O fluido não tem isso, mas este fluido ele tem altura e ele tem energia cinética, certo? Então a gente pode dizer que a energia deste fluido, lá quando ele está ali embaixo, ela vai ser energia cinética mais energia potencial gravitacional. E a gente sabe como é que a gente escreve esse tipo de energia, né? Energia cinética é um meio da massa desse líquido, né? Vezes a velocidade dele ao quadrado. E energia potencial a gente sabe também, né? Você já viu isso aqui alguma vez na vida. É a massa desse fluido vezes G, vezes a altura que ele tem naquele ponto ali, né? Essa altura H1 aqui que vocês estão vendo. Beleza? O mesmo eu vou fazer para o fluido lá em cima. Beleza? Fluido lá em cima. O que acontece com ele lá em cima? Bom, ele deve ter uma velocidade diferente, o meio de V2 ao quadrado, mais a massa desse fluido vezes G, vezes a altura que ele está agora. Beleza? É isso que nós temos. Mas, pessoal, aí a gente vai lembrar daquelas condições que nós temos para os fluidos, que é muito difícil da gente medir a massa de um fluido. O que a gente geralmente analisa, né? A gente analisa a densidade e o volume que ele está ocupando. É muito mais fácil de fazer análise disso de um fluido. Então, por isso que aquelas massas ali que estão nessas equações me incomodam. Porque medir a massa é muito complicado para um fluido, né? Então, a gente vai lembrar da definição de densidade. E densidade era massa sobre volume. Então, se eu quero algo que substitua a massa, é só escrever densidade vezes o volume que ele ocupa. Certo? E é isso que eu vou fazer. Eu vou substituir nessas equações aqui a massa, né, por densidade vezes volume, tá? Antes disso, eu vou fazer mais um passo matemático aqui, ó. Ver se vocês me acompanham. Como aparece a massa aqui e a massa aqui, né? Então, o que acontece? Eu posso botar a massa em evidência. Isso aqui fica 1 meio de V1 ao quadrado mais GH1, ó. Só botei a massa em evidência. Vou fazer o mesmo aqui para esse cara aqui, ó.
E2 vai ser a massa em evidência, 1 meio de V2 ao quadrado mais GH2. Só botei a massa em evidência, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir por densidade vezes volume. E nós vamos deixar essa criança aqui paradinha, tá? Então, ó, vai ser E1 é igual a densidade vezes volume, 1 meio, né? Ó, substituir a massa por densidade vezes volume, V1 ao quadrado mais GH1. E o E2, a energia lá deste fluido lá em cima, né? Vai ser densidade vezes volume, 1 meio de V2 ao quadrado mais GH2. Pronto. Bonito. Tudo certo. Daí, então, pessoal, como eu disse para vocês anteriormente, eu vou usar aqui um artifício matemático que é o teorema trabalho energia cinética. Trabalho e energia. Certo? Vou usar esse teorema, trabalho e energia. O que diz o teorema trabalho e energia? O teorema trabalho e energia diz o seguinte, que a variação de energia de um sistema é igual ao trabalho que foi realizado. Certo? Se tem alguém empurrando esse fluido lá para dentro dessa tubulação, alguém está realizando trabalho, alguém está gastando energia. Quem é que pode estar gastando energia? Sei lá, um motor, né? Uma bomba d'água está empurrando lá esse negócio lá para cima, né? É ligado na luz, está gastando energia, está realizando trabalho, tá? Então tem algo realizando trabalho sobre o fluido. Vou botar aqui, ó, sobre. Mas também tem alguém que está realizando o trabalho do próprio fluido. O próprio fluido está realizando trabalho em si, porque existe a força da gravidade aqui, ó, que pode empurrar ele para baixo aqui, como se ele estivesse voltando, né? Então tem esse trabalho aí que pode aparecer, né? Então nós temos aqui o trabalho do fluido. Nós temos que considerar também, né? Que aparece lá em cima na tubulação, né? No ponto mais alto. Se a gente lembrar os conceitos de fluido, pessoal, de trabalho, desculpa, né? O que é trabalho? Deve estar lá nas aulas do professor Michel também, né? Trabalho nada mais é que força vezes um deslocamento, vezes um ΔS, tá? Vezes um deslocamento de alguma coisa, né? Aqui ele chama de Dzinho, tá, gente? Ó, na figurinha tá D1 e D2 aqui, mas eu chamei de ΔS, tá? Bom, beleza. O que eu vou fazer aparecer aqui? Força é algo que é difícil de medir também dentro de um fluido, mas pressão é fácil. A gente põe lá uma bombinha ali que mexe ali, né? Algum sistema que vai medir pressão, tá feito o meu negócio, né? Então, a gente sabe que pressão nada mais é que força sobre área. Então, se eu quero medir a força de uma determinada área, né, num determinado sistema, é só medir a pressão dele vezes a área que nós temos. Então, se eu substituir a força aqui, ó, por pressão vezes área, eu tenho a força definida. Então, o meu trabalho aqui eu posso escrever também como sendo, ó, pressão vezes área vezes o deslocamento, ó. Vezes um deslocamento. E aí, meus amiguinhos, olha só. Área vezes deslocamento é volume. Área, né, metro quadrado, vezes um deslocamento em metro, é o volume. Então, olha só, eu posso calcular o trabalho realizado sobre o líquido ali, para empurrar ele para dentro dessa tubulação, como sendo pressão vezes volume. É isso que eu estou dizendo para vocês, ó. A pressão que nós temos naquele ponto inicial, por exemplo, lá, o trabalho aqui, ó, nessa região aqui, para empurrar o líquido para frente aqui, é pressão vezes volume. Eu já sei qual é o trabalho que está sendo realizado. E o trabalho aqui em cima, aqui, ó, que faz contra, fazendo no sentido contrário, né? Lá em cima da tubulação, vai ser trabalho 2, P2 vezes volume lá naquela região, né? O volume que está ocupando lá dentro naquela região. Bom, beleza. Tranquilo. É isso por enquanto. Eu vou aplicar o teorema trabalho e energia cinética, vocês não se assustem com as equações que vão vir agora, mas eu vou chegar num resultado final. Por que eu faço tudo isso? Porque eu acho que é importante vocês acompanhar todo esse raciocínio, né? De toda a física que está sendo envolvida aqui, ó, em energia e trabalho sendo resolvido, para a gente chegar numa equação que vai definir as velocidades e as pressões em cada ponto da minha tubulação, tá? Então, olha só. Eu vou usar o teorema trabalho e energia, e a gente viu aqui, ó, que nós temos uma variação de energia. ΔE é igual ao trabalho sobre o fluido mais o trabalho no fluido, tá? Beleza? Trabalho no fluido. A variação de energia é energia final menos energia inicial. Então, é E2
menos E1. Beleza? E2 menos E1. A energia que ele tem aqui em cima menos a energia que ele tem aqui embaixo. Essa vai ser a variação de energia, né? O trabalho, a gente já viu o que é o trabalho, né? É P1 vezes o volume 1, que acontece aqui sobre o líquido, tá? E o trabalho que é realizado aqui em cima é como se ele estivesse empurrando de volta o líquido para volta do tubo, né? Então é um trabalho negativo, ele está fazendo contra a história. Então por isso que aqui vai ser, ó, menos P2 vezes o volume lá que ele está sendo utilizado. Aqui os volumes são iguais, tá, gente? O volume aqui, ó, tanto embaixo como em cima, para realizar esse trabalho é o mesmo, tá? Beleza. Dito isto, vamos fazer agora umas substituições, né? O que eram as energias? O que eram as energias? Energia 1 era densidade vezes volume. Então, vou substituir aqui, ó, densidade vezes volume, que multiplica por 1 meio de V1 ao quadrado. 1 meio de V1 ao quadrado. Mais GH1. GH1. Beleza. Né? H1 é a altura que nós temos aqui. Menos, agora, densidade vezes volume. Lembrando que é o mesmo fluido, então os dois têm, em todos os pontos têm a mesma densidade, né? Densidade vezes volume, que multiplica aqui 1 meio de velocidade 2 ao quadrado mais GH2, que é igual a P1 vezes o volume menos P2 vezes o volume. Beleza. Olha só. Escrevi essa equação aí. Vamos olhar, agora vamos parar e vamos analisar um pouquinho a matemática desse negócio aqui. Se a gente parar e olhar a matemática dele, vou até pegar uma outra corzinha aqui. A gente vê que o volume aparece aqui, o volume ele aparece aqui, o volume ele aparece aqui e o volume ele aparece aqui. E todos esses volumes são os mesmos volumes. Os mesmos volumes ocupados pelo líquido lá embaixo e lá em cima. Tá, gente? Então, eu posso cortar este volume com este volume, com este volume, com este volume, porque ele aparece em todos os termos da minha equação e o volume vai embora, tá? A densidade, eu não posso fazer isso, porque aqui, ó, as pressões P1 e P2 que aparecem na equação são pressões distintas, né? E não aparecem as densidades ali multiplicando elas, então eu não posso cortar. Então, como é que fica a minha equação, gente? Olha lá, que bonito, né? Bacaninha. Eu vou ter aqui, então, ó, D vezes o meio, aqui então vai ficar o meio da densidade vezes o volume ao quadrado, mais a densidade vezes G vezes H1, certo? E eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu acho... Professor. Eu acho que eu cometi um erro aqui, gente. Qual foi o erro? Eu comecei com... É isso que tu ia falar? É isso que eu ia dizer, que tá trocado 1 ou 2. Eu troquei, né? Isso, eu troquei. Aqui é 2 e aqui é 1. Isso, exato. Muito obrigado. Né? Ó, é uma variação de energia. O 2 primeiro menos 1, tá? Então aqui é 2, aqui é 2. Beleza, né? 2, tá, gente? Menos D, 1 meio de densidade vezes V2. Opa, V1, meu Deus. Agora eu vou pegar a borracha. Vou me obrigar a pegar a borracha para ficar bonito. Então, aqui, ó, é V2, H2. Aqui vai ser V1 ao quadrado, menos, né, ó, o sinalzinho aqui multiplica aqui, densidade vezes G vezes H1, que é igual a pressão 1 menos pressão 2. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer para ficar bonita essa equação? E aí não tenho mais o que fazer, inclusive, né? Ó, não tenho mais o que fazer com essas equações aí. É isso aí. Essa é a cara dela. Eu vou jogar tudo que é 1 para um lado e tudo que é 2 para o outro lado. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar o 1 e jogar para esse lado da direita, tá? Os 2 eu vou jogar para o lado da esquerda. Então vai ficar assim, ó. Se eu jogar o P2 aqui para a esquerda, vai ficar assim, ó. P2 mais 1 meio de densidade vezes velocidade ao quadrado mais dGH2. E o outro lado vai ficar P1 mais 1 meio de densidade vezes velocidade ao quadrado mais densidade vezes G vezes H1. E esta aqui, gente, não se assustem, é a famosa equação de Bernoulli. Ela, às vezes, é simplificada para dizer o seguinte, isso aqui é uma igualdade.
Então, tudo que eu modificar do lado esquerdo vai resultar em mudanças do lado direito. É uma equação de continuidade também, né? Então, se eu modificar a pressão de um lado, que alguma coisa tem que mudar do outro lado. Pressão, velocidade, etc. E é assim que funciona o escoamento de um líquido. Essa equação aqui, ela define tudo o que pode acontecer dentro do escoamento do líquido. Lembrando, o que é o P? P é a pressão. A pressão nos pontos do meu líquido. O que é D? D é a densidade desse líquido. Obviamente, quanto maior a densidade, ele vai fluir diferentemente, né? Se menor a densidade, vai fluir de um jeito. Então, D aqui, ó, é a densidade do meu líquido. E V é a velocidade do meu líquido. Velocidade dele. E H é a altura que ele está. A altura, né, que essa tubulação está. E porque isso é importante também, porque tem um lance da gravidade envolvido, né? Por isso que tem o Gzinho ali, porque o Gzinho é a gravidade da Terra, que vale 10 metros por segundo ao quadrado, todo mundo sabe disso, né? Bom, então tudo isso deve ser considerado quando a gente está analisando o escoamento de um líquido dentro de uma tubulação, certo? A gente vai analisar as pressões envolvidas, a densidade desse líquido, a velocidade e a altura que está essa tubulação, certo? E tudo isso é importante para a gente analisar o comportamento desse líquido, tá? Se eu sei o que acontece de um lado da equação, eu sei, resolvendo essa equação, o que acontece do outro lado da equação. Por exemplo, se eu sei a pressão que tem de um lado, eu medi, fui lá, um barômetro, medi a pressão, eu sei a densidade, é água, é uma grama por centímetro quadrado, né? Eu sei G, estou na Terra, eu sei a altura que está essa tubulação, eu vou lá e meço a velocidade, né? Está escoando. Se eu analisar o outro lado da tubulação e, por exemplo, me falte a velocidade do outro lado, eu resolvendo essa equação, eu encontro essa velocidade. Eu sei qual é a velocidade que vai chegar lá. Ou, por exemplo, eu quero saber qual é a pressão que vai chegar lá para não estourar esse cano, né? Então, todas essas questões aí eu posso resolver utilizando a equação de Bernoulli, tá? É uma equação de continuidade. Tranquilo? Agora eu vou mostrar para vocês algumas questões mais especiais, né, de aplicação, para vocês observarem. Aqui nós estamos falando de uma tubulação horizontal. O que acontece numa tubulação horizontal, gente? Numa tubulação horizontal, olha só, tivemos um ataque de um felino aqui, tá? Numa tubulação horizontal, gente, tá? Nós não temos a questão da altura envolvida, né? Então, se eu olhar para a minha equação aqui, tudo que envolve altura, eu posso descartar, certo? Se eu tenho uma tubulação horizontal. Então, numa tubulação horizontal, o que acontece? Eu vou ter aqui, vai restar P1, que é a pressão, 1 meio de dV, velocidade 1 ao quadrado, que é igual a P2 mais 1 meio de D, velocidade 2 ao quadrado, né? Então, se eu tenho uma tubulação horizontal, é basicamente isso que acontece. E daqui fica mais claro, mais evidente, a gente observar o que acontece com a pressão, certo? O que a gente viu anteriormente? Que quando eu tinha uma área aqui, ó, a área 1 e aqui nós temos a área 2, né? Se a área 1 é maior que a área 2, o que acontecia? A velocidade 2 aqui era maior que a velocidade 1. Perfeito? Beleza. Agora a gente vai ver que se eu aumentar a velocidade desse lado aqui, ó, se eu aumento a velocidade desse lado aqui, o que tem que acontecer por consequência? Por consequência, a pressão desse lado aqui tem que aumentar, né? É todo um balanceamento. Então, se a velocidade de um lado é maior, isso significa que a pressão do outro lado ela tem que ser maior. Pela questão da continuidade. Eu estou aumentando aqui, ó, desculpa, gente. Ó, eu estou aumentando a velocidade de um lado, então alguma coisa tem que aumentar do outro lado também. O que é que vai aumentar? A pressão, certo? Então, olha só, porque a velocidade, né, lembrem, se eu tenho uma área grande, a velocidade é pequena. Mas nessa área grande aí, a pressão é maior. A pressão é maior porque eu tenho mais fluidos, né? Mais fluidos, maior a pressão. Beleza? Então, às vezes a gente acha que quando eu esguelo o meu sistema lá, eu vou ter uma pressãozinha maior. Não, tá? Eu vou ter uma velocidade maior, mas a pressão lá naquele ponto esguelado lá vai ser menor, certo? Beleza? Ó, então aqui, ó, ficou meu texto em cima, eu vou apagar aqui para vocês lerem aqui, ó. No trecho em que a velocidade é maior, a pressão
é menor. Então, neste trecho esgoelado aqui, a pressão é menor. Como é que eu posso comprovar isso? Muito simples, olha só, com um tubo de Venturi. Um tubo de Venturi fica muito claro isso, né? A gente observar que a pressão aqui, ó, na região maior vai gerar uma coluna de líquido maior que nesse outro ponto onde a coluna de líquido é menor, né? Significa que do lado lá, daquele lado lá tem uma pressão maior. E aí, pessoal, neste caso aqui, ó, tá claro também a área 1, a área maior que a área 2, né? P1 e P2, tá? Essas são as pressões envolvidas. Isso aqui seria uma maneira de medir as diferentes pressões que nós temos aqui em pontos da tubulação. Obviamente que não é muito usual, né? Porque ninguém vai ficar abrindo tubulação aí para ficar medindo pressão, analisar, né, a altura do sistema para ver qual é a pressão que está envolvida, tá? Então, é mais um experimento que demonstra essas questões que eu estou comentando com vocês aí. Se eu for falar em um líquido em repouso, bom, tá? Então, agora qual é a questão que está envolvida aqui, só para surpreender vocês? Isso aqui são condições especiais. Vamos supor que eu construí lá meu tubo de Venturi, né? E eu tinha um líquido fluindo aqui, né? Beleza, tá fluindo, mas vamos supor que agora ele parou. Ele ficou em repouso. Se manteve em repouso, a gente fechou lá as comportas, se manteve em repouso. O que acontece com a equação de Bernoulli, que já está escrita aqui para vocês? Ó. Se não tem velocidade, esse termo e este termo aqui vão para a vala, né? Porque não tem velocidade, não está escoando o meu líquido. O que sobra aqui? Sobra P1 mais D1GH1, sobra P2 mais D2GH2, mas como o fluido é o mesmo, as densidades são iguais, né? Então eu vou passar esse termo aqui lá para o outro lado e vou passar este termo lá para o outro lado. E aí, gente, fica P1 menos P2, que é igual a DG. Vou botar, como densidade é a mesma e a gravidade é a mesma nos dois lados, né? Vai ficar DG vezes H2 menos H1. Se vocês lembrarem bem, puxarem bem na memória, isso aqui é nada mais, nada menos que a equação de Stevin, que é o teorema de Stevin, para medir pressão. Diferentes pressões em diferentes pontos. Teorema de Stevin. Quem não lembra o teorema de Stevin, depois pode pegar um caderno aí e botei essa equaçãozinha para vocês lá. Né? Então, olha só, eu peguei a equação de Bernoulli e se o fluido parar, eu reduzo para Stevin, né? Que é quando a gente estava falando em fluidos em repouso. Então, ó, as equações elas se conversam, elas são amiguinhas, né? O que eu faço aqui de modifico acaba gerando uma equação que eu já conhecia, que era para quando o fluido estava em repouso, tá? Algumas aqui, gente, alguns efeitos de Bernoulli bacanas da gente observar, tá? Olha só, esse aqui é um experimento que vocês podem reproduzir na casa de vocês, pega uma folha de papel, né? Se tu assoprar o ar aqui, a velocidade dele aqui em cima vai ser maior que a velocidade do ar aqui embaixo, beleza? Então a velocidade aqui em cima vai ser maior que a velocidade embaixo. Por consequência, o que acontece com a pressão aqui em cima? A pressão aqui em cima diminui e a pressão embaixo do papel aumenta. O que acontece com a folhinha? Sustentação. A pressão em cima aqui, ó, se torna maior porque eu fiz um fluido escorrer por aqui com maior velocidade e aí a pressão faz o papelzinho voar, levantar, tá? Um outro efeito que você já deve ter observado na estrada, né? A lona do caminhão. O caminhão tem velocidade, né? Tá fluindo aqui, tá fluindo o ar, né? O ar tá fluindo ali em cima com velocidade. Se tem velocidade, pressão diminui. A pressão interna lá da lona empurra ele para cima. Né? Por isso que dá aquela estufada no caminhão ali, na lona do caminhão, quando o caminhão está viajando em velocidade. Esse aqui é o mesmo efeito pelo qual, gente, a gente explica por que um teto, né, de uma casa voa num temporal. Imaginem lá, ó, nós temos aqui a casa, vou tentar desenhar um telhado de uma casa aqui. Vamos ver se meu desenho dá certo. Né? Aí tá rolando um vendaval muito forte. O que está acontecendo? O fluido, que é o ar aqui, está em alta velocidade. Alta velocidade, pressão pequena. A pressão interna na casa, o ar ali está com uma velocidade praticamente zero, né? Praticamente zero. Existe um movimento ali, mas é praticamente zero.
A pressão aqui é um ATM, uma atmosfera lá dentro de casa, né? Se o fluido ele andar com maior velocidade, o que acontece com a pressão externa da casa? Diminui. Se essa velocidade é muito alta, a pressão interna vai ser tão grande, como é um ATM, aqui a pressão vai diminuir tanto, né? Para valores tão baixos, que a pressão interna da casa empurra o telhado para cima, fazendo com que o telhado voe, né? Que acontece nos vendavais, quando a gente observa que não tem muita qualidade ali na maneira como é preso, né? Esse telhado, tá, gente? Então isso aqui é um efeito, ó, de Bernoulli também. Fluidos em movimento, tá? Mais um efeito super bacana aqui, ó. A asa de um avião, pessoal, ela é projetada para que o fluido de ar que passe aqui em cima da asa, né, ele percorra um caminho maior. Se ele percorrer um caminho maior, para ele se encontrar com esse fluido que está percorrendo aqui embaixo, ele tem que aumentar a sua velocidade. Então, se esse fluido que está aqui em cima aumenta a velocidade com relação ao fluido que está aqui embaixo, o que acontece com a pressão aqui em cima? A pressão aqui em cima, ó, está com as flechinhas vermelhas aqui. Essa flechinha significa a pressão diminui. Se a pressão diminui, a pressão de baixo aumenta, né? Fazendo com que o avião tenha sustentação. A pressão nas asas sustentam ele lá em cima, é por isso que ele não cai, tá? Beleza, gente? Por isso que o avião tem que ter uma determinada velocidade, inclusive, para levantar voo, né? Sem essa velocidade que ele precisa, né? Que vai fazer com que o fluido passe ali com uma determinada velocidade em cima da asa e diminua a pressão, e a pressão debaixo da asa seja maior, ele não levanta voo, né? Então, aqui são algumas aplicações aí dos teoremas de Bernoulli para vocês observarem. Gente, então aqui, só para terminar essa aula, né? Eu vou fazer alguns exemplos, tá? Para a gente analisar. Basicamente aqui eu vou tentar mostrar para vocês aqui como é que a gente pode obter a velocidade de escoamento aqui, por exemplo, numa caixa d'água, né, que tem um furo embaixo, beleza? O que acontece? Eu vou escrever o teorema de Bernoulli aqui. Vamos lá, ó. Pressão 1 mais 1 meio de densidade vezes velocidade 1 ao quadrado mais DGH. Né? Densidade vezes H1, beleza? No caso aqui, H1 é essa altura, é o líquido que está aqui em cima, certo? Beleza? Então aqui ele tem uma determinada velocidade, ele tem uma altura, como a gente está vendo, e ele tem uma pressão que está atuando sobre ele. No caso aqui, o líquido que está aqui em cima é a pressão atmosférica, tá? Então aqui, ó, a pressão que atua sobre ele é a pressão atmosférica, tá? Sobre o líquido aqui em cima. Aqui embaixo, o que vai ser? Vai ser a pressão 2 mais 1 meio de densidade vezes velocidade 2 ao quadrado, mais a densidade vezes G, vezes a altura que nós temos aqui, a altura H2. Beleza. Tá? Tranquilo. Então, gente, quais as condições que eu vou estabelecer para resolver esse problema aqui? Eu quero saber qual é a velocidade que aquele líquido está fluindo ali embaixo na caixa d'água quando tem um furinho, tá? Tem uma areazinha ali, e aí a gente vai analisar qual é a velocidade que ela está saindo aí. Por isso eu estou usando a equação de Bernoulli. Eu vou fazer algumas considerações para resolver esse problema. Vou idealizar ele, né? E a primeira idealização é dizer que as pressões, tanto aqui em cima como as pressões que o líquido sai aqui embaixo, são iguais. Porque quem está atuando aqui também é a pressão atmosférica. E aqui em cima também é a pressão atmosférica. Tá? Então, no momento que o líquido sai dali, saiu pelo bocal, a pressão que ele vai encontrar é a pressão atmosférica atuando sobre ele, tá? É essa consideração que eu estou fazendo. Outra consideração é que a velocidade de escoamento do fluido aqui em cima, ela é muito baixa. Ela é muito baixa porque a área ali é muito grande, certo? Então essas são as condições para a gente estipular a velocidade com que o líquido vai fluir aqui embaixo, tá? Bom, com essas minhas condições, o que acontece? Olha só. Como as pressões dos dois lados da equação são iguais, eu posso jogar elas embora. Né? Posso cortar elas, porque as pressões as duas são iguais. Eu disse que a pressão lá em cima e a pressão que sai ali embaixo é a mesma. Eu disse que a velocidade que o líquido escoa aqui é praticamente zero. Já joguei embora aqui também. Então, a zero. Né? Beleza, o que sobrou para nós aqui? Sobrou dg vezes H1, né? Que é igual a 1 meio de densidade, velocidade ao quadrado, mais densidade GH2.
Beleza. Se vocês olharem agora para a equação, todos os termos têm o quê? Densidade. Se todos os termos da minha equação têm a densidade, meus queridos, logo eu posso jogar embora a densidade também. Né? Todos os termos têm, ó. Se todos eles têm, a densidade vai embora. O que sobrou agora? Acompanhem comigo aí no replay. Sobrou GH1, 1 meio de velocidade 2 ao quadrado, mais GH2. No caso aqui eu cortei só as densidades, tá, gente? Antes eu cortei os termos inteiros, porque aqui a velocidade era 0, cortei tudo. Beleza, tá? O que sobrou? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir a velocidade, né? Quero descobrir a velocidade que esse meu líquido está escoando lá embaixo da caixa d'água. Então, eu vou botar este termo lá para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, GH1 menos GH2, beleza? Que é igual a 1 meio de V2 ao quadrado, que é a velocidade que está saindo aqui, né? O que eu posso fazer aqui, ó? O G aparece nos dois, né? Então eu vou botar em evidência, fica H1 menos H2. O que é H1 menos H2, gente? É a diferença de altura do buraco pelo qual está escoando e a altura máxima que nós temos lá de líquido, certo? Beleza? E isso aqui é igual a 1 meio vezes V2 ao quadrado, tá? O que eu posso fazer agora? Eu posso passar aquele 2 multiplicando lá para o outro lado. Então, como é que fica? Fica 2 vezes G, vezes a diferença de altura aí que nós temos, H1 menos H2, vezes a velocidade 2 ao quadrado. Então, aqui, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês? Eu usei Bernoulli para chegar numa equação pronta, que vocês podem usar para qualquer sistema que tenha uma caixa d'água, tá? Que foi feito um buraco para vocês descobrir qual é a velocidade que o líquido está escoando ali, certo? Porque a velocidade 2 vai ser o quê, gente? Ó, tem um termo elevado ao quadrado aqui. Para nós extrairmos esse termo ao quadrado, nós fazemos a raiz quadrada, né? De 2G vezes H1 menos H2. O que a gente observa? Ó, conclusões sobre essa equação. Então, essa equação é prontinha para usar em qualquer sisteminha que tenha uma caixa d'água e tem um buraco, né? Porque vai sair o líquido lá escoando. Considerações. Conforme a altura do fluido de água, né, vai diminuindo, o que vai acontecendo com a velocidade também do fluido que está saindo? Vai diminuir também, porque essa diferença de altura aqui, ó, vai ser menor. E aí a velocidade também vai ser menor. Por isso que vai acontecer lá que está com uma coluna d'água bastante grande, né? A velocidade de escoamento é alta, né? Atinge uma distância bem razoável lá do líquido saindo pela caixa d'água. Conforme vai diminuindo a coluna d'água, vai diminuindo também aqui a velocidade e a distância que essa água alcança, né? Beleza? Isso aqui é só para mostrar a vocês, ó, estou usando só o teorema de Bernoulli também, para mostrar isso. Bom, se eu tenho as alturas aqui, ó, eu descubro a velocidade. Só 2 vezes G vezes a diferença de altura, descobri a velocidade. Última coisa do dia, tá? Aguentem um pouquinho aí, gente, tá? Tá acabando a aula. É só para a gente fazer um exemplo também, tá? Com valores agora. Valores para vocês observarem o que acontece aqui, tá? Bom, então eu tenho esse exercício aqui, gente. E esse exercício aqui, ó, pretende-se medir a vazão de um líquido que escoa por uma canalização, tá? Tá ali a canalização, tem inclusive ali uns tubos de Venturi ali para medir a pressão, tá? Para isso, utiliza um aparelho chamado tubo de Venturi, tá? Como eu acabei de dizer. Que consiste essencialmente em um tubo cujas seções S1 e S2 tem áreas A1 e A2. A diferença de pressão entre ponto 1 e 2 é medida por meio da altura. Essa altura aqui que está aqui, tá? O tubo de Venturi é inserido na canalização conforme mostra a figura, né? Sendo A1 igual a 10 centímetros, então a área que nós temos aqui, ó, é igual a 10 centímetros, certo? A área 2 aqui nós temos deste ladinho aqui, ó, é de 5 centímetros, tá? Quadrados, que são áreas. Essa altura aqui, a diferença de altura entre os fluidos ali é de 0,6 metros, beleza. G é 10 metros por segundo quadrado e a densidade do líquido é 1,2 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Quilogramas por metro cúbico, tá? Então, são essas condições que nós temos aqui. E ele quer saber, determine a vazão do líquido através da canalização. Só que, pessoal,
esse exercício aqui me dá um grande problema. É uma tubulação horizontal, beleza? Se é uma tubulação horizontal, aquele termo de altura da equação de Bernoulli eu já posso arrancar fora, que nem eu fiz anteriormente. Então eu já vou escrever aqui, ó. P1, pressão no ponto 1, mais 1 meio de densidade vezes velocidade 1 ao quadrado, que é igual a P2 mais 1 meio de densidade vezes velocidade 2 ao quadrado. Aquele termo da altura, já mandei fora, porque eu não vou precisar dele, tá? O que eu vou fazer aqui, gente? Eu não tenho as velocidades, mas eu sei que a vazão aqui nesse ponto e a vazão aqui nesse ponto são iguais. E vazão é a área vezes velocidade, área 2 vezes velocidade 2. As áreas eu tenho, então eu tenho como estimar, mais ou menos, qual o valor dessa velocidade, né, em um dos pontos. Né? A gente pode estimar as velocidades uma em termos da outra. Tá? Então é isso que eu vou fazer aqui. Então a área 1 ali, ó, tem 10 centímetros. 10 vezes V1 e a área 2 tem 5 centímetros. 5V2. O que eu concluo com essa relação aqui? Eu concluo que a velocidade 2, aqui, ó, eu passo de 5 divididos, 10 divididos por 5 é 2 vezes V1. Então a conclusão que eu chego é que a velocidade 2, nesse vezes a velocidade do fluido aqui nesse ponto. Mas ainda não é resposta no exercício, porque qual é a pergunta dele é as velocidades, né? Não, a vazão, desculpa, as vazões, né? Então, eu não tenho como descobrir ainda a vazão no meu sistema. Mas eu posso descobrir as velocidades agora usando o Bernoulli, certo? Porque os outros termos eu tenho tudo, tá? Então, olha só. O que vai acontecer? Nós temos aqui P1, a pressão no ponto 1, mais 1 meio de densidade vezes velocidade ao quadrado. Eu já vou passar esse P2 aqui para esse lado, tá? Então vai ficar P1 menos P2. E esse termo aqui também eu posso passar para o outro lado aqui, tá? Então vai ficar 1 meio de densidade velocidade 2 ao quadrado menos 1 meio de densidade velocidade 1 ao quadrado. Perfeito? Foi isso aqui que eu fiz. Mas eu sei que a velocidade 1, velocidade 2, é 2 vezes a velocidade 1. Então, olha só. Variação de pressão menos P1, P2 vai ser igual a 1 meio. Vou botar a densidade, 1 meio vezes densidade em evidência. Tá? Então, eu vou fazer mais uma linha aqui, ó, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado. Tá? P1 menos P2, a diferença de pressão entre os dois pontos vai ser 1 meio vezes densidade. Quem é V2? V2 é 2 vezes V1, mas está ao quadrado. Então aqui eu vou fazer direto para economizar espaço aqui, tá, gente? V2 ao quadrado é 2 vezes V1 elevado ao quadrado. Isso aí é 4V1 ao quadrado. Menos velocidade 1 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Tá? Ó, aquele termo V2 aqui, eu fiz a consideração disso daqui, ó. Disso daqui, tá? Eu substituí ele e levei ao quadrado. Foi isso que eu fiz. O que acontece agora, pessoal? Tá? O que eu mostrei para vocês lá com o tubo de Venturi, né? Que quando eu tenho um líquido, eu posso calcular aqui a diferença de pressão entre dois pontos usando o teorema de Stevin, né? A diferença de pressão entre dois pontos, se vocês lembrarem lá, ó, como é que é P1 menos P2 é igual a DGH, né? Lá pelo teorema de Stevin, eu mostrei lá, ou H1 menos H2, né? Que foi como eu escrevi. No exercício aqui, ele já me dá essa diferença de altura aqui, que seria H1 menos H2, como eu escrevi anteriormente. Então, eu posso substituir essa diferença de pressão que nós temos aqui por DG vezes H. Tá? Então, olha só como esse exercício é capcioso. Então, eu vou substituir por DG vezes H, que é P1 menos P2, que é igual a 1 meio vezes densidade vezes 4V. Aqui eu já vou substituir, olha lá, já vou resolver. 4 vezes velocidade 1 ao quadrado menos uma velocidade 1 ao quadrado. Isso aqui é 3 velocidade 1 ao quadrado, né? Então, ó, hoje a matemática foi pesada mesmo, gente.
3 velocidade de 1 ao quadrado. Como eu tenho densidade dos dois lados, olha só, meus queridos. Corta as densidades. O que sobrou? Sobrou aqui, ó. Vou fazer um espacinho aqui para vocês. Sobrou o quê? Que 3 vezes V1 ao quadrado é igual a G vezes a altura. Então, a velocidade do meu fluido naquele ponto vai ser G vezes H sobre 3 raiz disso. E esses termos todos eu tenho, gente. Então, olha só. V1 vai ser... Quanto que vale G? G vale 10. Quanto que vale a altura? A altura ele me diz aqui, ó. 0,6 metros vezes 0,6 sobre 3 extrai a raiz. Então, qual é a velocidade 1 neste ponto aqui, ó? Qual é a velocidade que está fluindo ali? 10 vezes 0,6 divide por 3. Nós temos uma velocidade de 2 metros por segundo. Qual é a velocidade lá no outro ponto do fluido? V2 não é 2 vezes V1? Vai ser, então, 4 metros por segundo. E, gente, com as velocidades e com as áreas, eu descubro a vazão, né? Porque a vazão, em qualquer ponto, vai ser, por exemplo, A1 vezes V1. Esse aqui eu vou deixar para vocês, porque eu já me passei em 5 minutos na aula, né? Então, só para descobrir a vazão ali, ó. A vazão tem que ser igual nos dois pontos, tá? Então, vocês podem pegar o valor da área aqui, passar para metro quadrado e multiplicar pela velocidade que nós recém descobrimos aí. E aí, tu tem a resposta do teu exercício, tá? Então, ó, são exercícios meio que vocês têm que considerar várias coisas, né, para poder resolver. Aqui eu tive que encontrar a relação de Stevin, né, considerar que em um determinado ponto, aqueles líquidos que estão ali, ó, esses líquidos que estão aqui, eles estão em repouso, né, foi a consideração que eu fiz para aparecer o Stevin. Beleza? Mesmo que aqui esteja fluindo, ó. Aqui embaixo está fluindo, mas aqui está em repouso. Tá? Professor, diga! Eu perdi uma parte na matemática aqui. O que o senhor fez com 1/2? É verdade, sumi com 1/2, né? Onde é que ele tá ali? Tá. É verdade. Ah, então faltou uma coisa. Não fui eu que perdi. Não fui eu que perdi ele. Eu perdi o 1/2 aqui, tá? O 1/2 que eu tinha colocado em evidência, né? Ele vai subir aqui em cima. Ó, isso, tá aqui o 1/2. O que vai acontecer agora? Do 10 vezes 0,6 vezes 2 divide por 3, 4. Então aqui é 4 e aqui é 8. Não perdemos 1/2, tá? Ele estava ali. Eu, o professor, que esqueceu dele. Ainda bem que estamos atentos. Gente, tem algumas atividades aqui para vocês, tá? Então, ó, vai estar postado lá no sisteminha. É importante que vocês façam, assim como as outras, né? Porque isso aqui já é uma maneira de treinar os conteúdos estudados, tá? Aqui tem, ó, um tubinho. Olha lá, tubinho de Venturi para vocês brincarem aí também, né? Tá? Beleza? Alguns exercícios aqui de continuidade, de vazão, para vocês trabalharem também, tá? Depois, logo mais, eu vou passar uma lista complementar de exercício. Essa lista vocês não precisam me entregar, tá? Essas atividades aqui que geralmente vocês precisam me entregar. Essa lista aí é só para treinar.